Em Raj, um padre encontra 2 bebês abandonados fora de sua igreja. Ele os leva para dentro e descobre seus nomes, Yuno e Asta. 15 anos depois, Asta propõe casamento à irmã Lili, que se recusa repetidamente. Yuno e os outros órfãos criticam Asta e apontam sua falta de magia. Asta tenta mostrar suas habilidades, mas Yuno brilha com sua magia. Mais tarde, na cerimônia de aceitação do Grimório, um par de nobres criticam os plebeus lá. Apesar de Asta não receber um Grimório, enquanto Yuno recebe um trevo de 4 folhas. Asta desafia Yuno ao título de Rei Mago, mas Yuno o ignora. Após a cerimônia, os 2 nobres emboscam Yuno fora da torre, mas Yuno domina-os. Todos os 3 então emboscados por Hevshi, um ex-cavaleiro mágico que planeja roubar o Grimório de Yuno e vendê-lo. Asta vem ao resgate de Yuno, mas falha. Enquanto Hevshi quebra o espírito de Asta, Yuno chama Asta de seu rival. Motivado por este reconhecimento, Asta decide continuar lutando, o que convoca um Grimório da torre. Hevshi percebe que tem um trevo de 5 folhas, e quando uma grande espada aparece do Grimório, Asta agarra-a e a sombra de um demônio aparece atrás dele. O episódio começa com uma aldeia atacada por um demônio. O Rei Mago aparece e mata o demônio. O Reino Clover é protegido pelo Rei Mago. Este título passou por gerações. O Rei Mago comanda 9 esquadrões, que todos, um deles, é composto por cavaleiros mágicos. O dever de todos estes últimos é proteger o reino, bem como os cidadãos, com suas próprias vidas. Asta termina seus milhares de balanços com a espada que ele conseguiu de seu Grimório e procede a beber suco. Yuno também treinou, uma vez que ambos querem candidatar-se ao vestibular. Lili e o padre preparam um jantar especial para os meninos que partem de manhã. O padre procurou por todos os lados da igreja para que pudessem jantar um monte de tomates. Os meninos partem e eles percorrem um longo caminho enquanto treinam para a capital real. Os garotos chegam em Kika e se inscrevem para o exame de entrada dos Cavaleiros Mágicos. Enquanto todos os candidatos estão esperando, eles são abordados pelos antipássaros que se dirigem para aqueles com menos poder mágico. Então eles ficam longe de Yuno e vão aos montes em Asta. Tentando fugir dos pássaros, Asta encontra Yami Sukehiro, capitão dos Touros Negros, e seus companheiros Finhal Roulakaze e Gordon Agrippa. Depois que Yami sai, Seki Bronzasa se apresenta a Asta e descreve os capitães e seus esquadrões quando eles entram. Nozel Silva dos Águias de Prata, Fuegoleon Vermilion dos Reis Leões Carmesins, Jack, o Estripador dos Louva Adeus Verdes, Charlotte Roselei dos Cavaleiros da Rosa Azul, Geldry Poazot dos Orcas Púrpuras, Dorothy Unsworth dos Pavões Corais, Ryu Bois-Mortier do Cervo Ciano e William Vengeance do Alvorecer Dourado. Durante o exame, Asta luta com vários testes, enquanto Yuno e Seki demonstram grande habilidade. Para o teste final, os candidatos encontram parceiros para lutar. Seki escolhe Asta porque ele vê Asta como um camponês fraco. No entanto, Asta derrota Seki com um único golpe e anuncia que ele está com o objetivo de se tornar o Mago Imperador. Depois de Asta derrotar Seki Bronzasa e anunciar sua intenção para se tornar o Rei Mago, a multidão pensa que Asta está delirando. Outros competidores se enfrentam e Yuno forma dupla com Salim Rapshas. Salim lança seu feitiço mais poderoso, mas Yuno é capaz de derrotá-lo facilmente com seu Towering Tornado. O exame termina e os capitães de esquadrão escolhem entre os competidores. Yuno é procurado por todos os capitães e decide se juntar ao time do Golden Dawn. Asta não recebe ofertas. Yami Sukehiro diz a Asta que é porque eles não conhecem a fonte de seu poder e ele não tem nenhum poder mágico. Asta diz a ele que não importa quantas vezes ele fale, ele continuará buscando se tornar o Rei Mago. Yami o convida para se juntar ao seu time. O Black Bull e Asta aceita. Yuno e Asta começam a conversar, mas Asta então precisa ir ao banheiro. Seki segue Asta até o banheiro. Ele cria um lagarto venenoso para ir atrás de Asta, mas Yuno o impede. Asta é levado para a base do Black Bull. Ele abre a porta para entrar, mas é atingido por fogo. Yami o dá as boas-vindas ao time. Yuno é apresentado a Klaus Lunettes no Golden Dawn Base. Klaus avisa que ele não será aceito no grupo tão facilmente. Asta tenta se apresentar aos Touros Negros, mas eles estão muito ocupados com seus próprios problemas. Yami Sukehiro finalmente chama a atenção deles ao destruir uma parede, e todos saem correndo para encontrá-lo. Yami os apresenta a Asta, e um por um, eles se apresentam. Asta quer um manto, mas é informado que primeiro precisa convencer o Magna Swing. Magna o submete a um ritual de iniciação
respiração, fazendo-o fazer flexões e abdominais. Para o teste final, ele terá que bloquear um ataque de Magna. Se ele fizer isso, ele fará parte oficialmente dos Black Bulls. Ele consegue desviar o ataque de Magna de volta para ele. Magna fica impressionada e dá seu manto a Asta. De uma varanda, Noelle Silva observa os acontecimentos e zomba do outro novo recruta. Asta é levado para seu novo quarto. Ele está tão animado porque nunca teve seu próprio quarto antes. Magna Swing diz para ele escrever uma carta e envia para a igreja para que saibam que ele entrou para o esquadrão. Asta se senta e escreve uma carta. Yuno recebe seu próprio quarto e Klaus Lunettes informa que ele irá aprender sobre seus cavaleiro mágico deveres no dia seguinte. A igreja recebe as cartas de Asta e Yuno. A igreja fica surpresa que os dois conseguiram. Magna mostra a Asta a base do touro negro. Magna apresenta Asta a outra nova recruta, Noelle Silva. Noelle zomba dele porque ele é um plebeu e ela é membro da família real Casa Silva. Asta não gosta de ser chamada de inseto, então ele a enfrenta. Ele diz a ela que eles são todos iguais no Black Bulls. Noelle usa sua magia da água para provar que ele está errado, mas seu feitiço sai do curso e atinge Magna. Claramente chateada, Magna a repreende, então ela tira o roupão e o joga no chão antes de ir embora. Mais tarde, Asta a vê praticando o uso de sua magia ao tentar acertar o alvo em uma árvore. Ele descobre que ela tem dificuldade em controlar sua magia. Percebendo que Asta está observando seu treino, Noelle tem medo de que ele zombe dela também. Ela vai atirar uma bola d'água nele, mas perde o controle de sua magia. Ela involuntariamente se prende em uma bola d'água gigante, está destruindo a área ao redor e ameaçando afogá-la. Yami Sukehiro teve a ideia de jogar Asta na bolha. Para ter sua espada, cortou o feitiço. Noelle é libertada e Finral Hulakaze salva os dois de caírem para a morte. Em vez de zombar de Noelle como ela teme, Asta a elogia por quão fortes são seus poderes mágicos. Noelle chama Asta pelo nome em vez de inseto. O time a dá as boas-vindas de volta e diz que ela não deve se sentir uma fracassada porque todos são fracassados. Noelle recebe seu manto de volta e Asta oferece a mão para ajudá-la a sair do chão, o que Noelle aceita. Asta limpa, lava a roupa e alimenta os animais. Ele tenta acordar Yami Sukehiro, mas grita com ele e manda ir embora. Ele percebe que não tem ideia do que os cavaleiros mágicos devem fazer. No café da manhã no refeitório, Asta pergunta a Noelle Silva por que ela não o ajuda nas tarefas domésticas. Ela diz a ele que é porque ela é da realeza, mas Asta acredita que isso não é justo. Asta pergunta ao grupo o que os cavaleiros mágicos devem fazer. Magna Swing diz a ele que eles protegem o reino e cuidam da segurança. Todos os outros dão a ele suas versões ideais dessa resposta. Yami chega e chama Magna para acompanhá-lo em uma missão. Asta pede para ir junto, mas Magna diz que eles não podem trazer nenhuma criança em uma missão adulta. Magna e Yami vão a um cassino e jogam fora todo o seu dinheiro e pertences pessoais. Yami pede mais uma rodada e aposta seu grimório. Em vez disso, Seiri pede que eles façam tudo o que ele pedir se ele vencer. Yami aceita os termos. Eles voltam para a base dos Black Bulls nus porque perderam. Eles dão a Noelle e Asta sua primeira missão como cavaleiros mágicos, caçar javalis perto de Sochi. Noelle se pergunta se deveria ir, já que não consegue lidar com seus poderes mágicos. Magna diz que isso a ajudará a aprender a controlá-los e que qualquer bagunça que eles fizerem, ele limpará. Eles pedem a Finral Hulakaze que os transporte para a aldeia, mas ele lhes diz que não pode ir a lugares onde nunca esteve antes. Magna diz que eles viajarão de vassoura, mas nem Noelle nem Asta podem pilotar uma. Magna se oferece para lhes dar uma carona em seu Crazy Cyclone e os leva até a vila. Enquanto isso, em Sochi, um grupo de pessoas se teletransporta para lá e derrota vários javalis. Heath Grace diz a eles que a pedra mágica está lá e que eles devem encontrar. Asta é perseguida por um javali enquanto Noelle Silva e Magna Swing assista. Noelle tenta usar sua magia da água para ajudá-lo, mas acaba acertando-o com ela. Asta consegue derrubar um usando sua espada. Ele derruba os outros 4 e eles os levam de volta para Sochi. Ao longo do caminho, Magna conta a eles sobre sua aldeia próxima e como, quando era criança, tentou assumir o controle de Sochi. Magna desafiou Sei diversas vezes, mas perdeu todas as vezes. Na verdade, Sei tinha poder suficiente para se tornar um cavaleiro mágico e foi quem disse a Magna para fazer o exame. Magna diz que Sei
foi quem lhe mostrou como ser um homem de verdade. Os touros negros chegam à vila, mas a encontram coberta de névoa. Magna diz a Asta para cortá-lo com sua espada. Eles acabam na praça principal e encontram os habitantes da cidade amontoados com pontas de gelo mortais pairando sobre eles. Magna destrói os espinhos com Exploding Buckshot. Ele encontra Seiri no chão, morto. Heath Grace envia um grande bloco de gelo na direção deles, mas Asta o salva cortando a magia ao meio. Asta pergunta a Heath por que ele está lá, ao que Heath responde que está se livrando dos habitantes da cidade, porque eles são feras. Asta diz a ele que protegerá essas pessoas. Heath e seus homens criam uma rajada infinita de pingentes de gelo. Os Black Bulls tentam defender os habitantes da cidade, mas Heath continua criando mais pingentes de gelo. Heath diz que se eles desistirem, ele os deixará viver, mas Asta se recusa. Quando Anna implora pela ajuda de Noelle, Noelle se inspira e cria uma cúpula de água sobre todos para impedir a entrada de gelo. Eu vou protegê-los. Eu sou da realeza e, além disso, sou integrante dos Touros Negros. Magna Swing tem orgulho de Noelle Silva por criar o ninho do dragão do mar ao redor dos habitantes da cidade. Asta usa a cobertura para pular e atacar Heath Grace, mas Heath quebra o impulso do garoto criando um pedaço de gelo no chão. Heath ataca Asta e Asta cai no chão. Heath passa por ele e tenta romper a parede de água. Magna sabe que ele deve lutar, mas está com pouca magia. De repente, Asta ataca por trás, mas é muito lento e é derrubado pelo gelo. Ele tenta novamente, mas ainda é empurrado para trás. Magna decide ajudar Asta, então ele atravessa a parede de água para o lado de fora. Magna diz a Asta que eles deveriam recriar a cerimônia de iniciação do touro negro e libera Prison Kill Buckshot antes de cair no chão. Heath bloqueia algumas das bolas de fogo e deixa outras passarem, mas Asta as desvia por trás, jogando-as em Heath e seus homens. Enquanto isso, Noelle cria um pequeno escudo para proteger Magna do contra-ataque de Heath. Heath é engolfado por chamas que não se apagam. Asta aproveita essa chance para atacá-lo e acertá-lo com sua espada. Heath cai no chão, finalmente espancado. Magna amarra os 4 magos, mas um consegue escapar. Asta desmaia e adormece. Os habitantes da cidade agradecem ao trio pela ajuda. Um antipássaro voa para fora do bairro de Asta e explora a vila, avistando uma luz vinda de um prédio. Ele entra e encontra a pedra mágica que Heath estava procurando. Magna diz a Heath que ele vai contar tudo a eles, como para quem está trabalhando. Em vez disso, Heath envolve a si mesmo e a seus 2 homens em gelo e eles se quebram, matando-se. Mas eles também lamentavam, porque ele não se esforçou mais quando era jovem. No entanto, ele diz que Sei estava muito orgulhoso de Magna. De repente, o antipássaro começa a atacar Asta. Mostra a Asta a pedra que encontrou. Nick diz que eles podem ficar com o dinheiro como pagamento por salvarem sua cidade. Cavaleiros mágicos. Nick diz a eles que Seiri realmente admirava os de seu avô. Mais tarde, o trio visita Nick e Anna no túmulo. Em outro lugar, o mago fugitivo se reporta a uma figura sombreada usando um distintivo da Aurora Dourada. Está Magna Swing e Noelle Silva Span está atualmente no topo, com 70 estrelas. Asta também descobre que os Black Bulls têm 30 estrelas negativas. Golden Dawn. Vanessa continua explicando que uma estrela mostra o quanto um time trabalhou. Eles descobrem que Cavaleiro Mágico reconheceu o que eles fizeram e lhes deu uma estrela. Uma estrela é concedida pelo Rei Mago com base no desempenho de um Rei Mago. Yami diz que eles vão deixar o departamento de investigação cuidar disso. Yami diz a eles que os Soshi retornam do departamento de investigação mágica, mas não tem notícias sobre quem eram os homens que atacaram Finhal Olakaze e Vanessa Enoteca. Diz a eles para se orgulharem do fato de terem protegido os habitantes da cidade. Yami Sukehiro, Touro Negro, retornar à base do Yami, então paga a Asta por trabalhar como cavaleiro mágico. Ele fica chocado com o valor, enquanto Noelle não fica muito impressionada. Isso perturba a Asta, que diz que pode comprar pelo menos 10 anos de tatuagens e que a irmã Lily pode fazer qualquer coisa ficar saborosa. Noelle pergunta quem é a irmã Lily e Asta responde que ela é a mulher com quem ele vai se casar algum dia. Vanessa pergunta o que eles vão fazer com o salário. Asta diz que vai mandar alguns de volta para a igreja em Reik. Vanessa diz a ele para lembrar de gastar um pouco consigo mesmo e se oferece para levá-los às compras. No dia seguinte, ela os leva para a cidade Castelo Kika. Asta está maravilhado com tudo ao seu redor. Ele e Noelle
observam enquanto o resto dos Black Bulls gastam seu dinheiro. Vanessa leva a dupla ao mercado negro. Noelle não tem certeza sobre o lugar, mas se abre um pouco mais quando Vanessa diz a ela que pode haver uma ferramenta mágica no mercado que a ajudará a controlá-la. Magia. Noelle tenta um colar, mas ao tentar usá-lo, seu ataque atinge um homem que passava. Acontece que é Sek Bronzaza. Ele começa a flertar com eles, mas então Asta aparece. Ele fica com ciúmes porque Asta está com duas mulheres. De repente, um homem pega uma sacola de uma senhora idosa. Ele foge e a senhora grita por socorro. Então Asta o persegue. Asta persegue o ladrão, que está flutuando em uma nuvem. Sek Bronzaza segue atrás dele em sua scooter mágica. Asta usa sua espada matadora de demônios para cortar o feitiço e a nuvem desaparece. O ladrão sai a pé e Asta continua a segui-lo. Sek bate no ladrão com sua bicicleta. O ladrão cai no chão e Sek fica ao lado dele rindo. O ladrão puxa uma faca paralisante e esfaqueia Sek no pé, fazendo-o cair no chão. Asta se ajoelha ao seu lado e Sek diz a Asta para viver seu sonho por ele, já que ele vai morrer. Sek fecha os olhos, mas não morre. Asta bate no rosto dele e grita com ele por desistir da vida tão facilmente. Vanessa Enoteca coloca uma pomada na ferida e Sek é curado porque era apenas um veneno entorpecente. Sek sai e leva o ladrão com ele. Asta, Vanessa e Noelle Silva devolvem a bolsa roubada para a idosa. Os três vão embora e não veem a idosa se transformar em Julius Nova Crono, o Rei Mago. Ele está vagando por aí em busca de novas magias. O Rei Mago avista Klaus Lunettes, Yuno e Mimosa Vermilion sobrevoando e decide ir atrás deles. Eles atuam como guarda-costas de Salim Rapchas em sua jornada para o Reino Hart. Klaus Lunettes se pergunta por que Yuno foi escolhido como um dos guarda-costas se derrotou Salim durante o exame. Salim diz que solicitou Yuno como guarda-costas porque queria se desculpar. Salim diz a ele para garantir que seu sonho de se tornar o Rei Mago se torne realidade, para que ele possa se gabar para seus filhos de que uma vez lutou contra o Rei Mago. Salim pede a Yuno que lhe conte mais sobre ele. Então Yuno conta sobre seu passado. Enquanto isso, Klaus ainda suspeita desta missão. De repente, aparecem nuvens negras. Yuno vai conferir e é atacado por um grupo de bandidos. Yuno cai da vassoura, mas acaba derrotando os agressores mesmo assim, impressionando Salim e Mimosa. Salim sugere que eles visitem a aldeia natal de Yuno para ver como ele cresceu. Klaus tenta protestar, mas Salim é inflexível. Eles passam voando pela caveira do demônio e chegam à igreja. Irmã Lily sai para cumprimentá-los. Yuno é quase atropelado pelas crianças e pelo padre Orsi. Eles pedem que fiquem e Salim concorda que eles podem reservar uma hora. Yuno é puxado pelas crianças, enquanto o resto deles vai para a igreja. Klaus está insatisfeito com toda a situação. Salim, Rapchas, Klaus Lunettes e Mimosa Vermilion jantar com Orsi Orfai e Lily Aquaria na capela. Yuno pergunta quanto Asta está enviando para eles e fica chocado com a quantia. Ele se compromete a enviar todo o seu pagamento na próxima vez. Klaus diz a Salim que eles deveriam ir embora. Salim diz que podem esperar mais um pouco e pede mais água. Irmã Lily diz que tem que encher a jarra de água e sai para ir até o poço. No caminho de volta, um dos bandidos a sequestra. Ao ouvir o grito de Lily e a jarra de água quebrando, os outros correm para fora, mas são tarde demais. Yuno se oferece para procurá-la, mas Klaus diz que a missão deles é proteger Salim. Yuno desobedece a ordem de segui-los e sai em busca da irmã Lily. Yuno atravessa a floresta e derrota cada bandido que cruza seu caminho. Ele encontra Lily, que está sendo guardada pelos dois últimos bandidos. Abra pede o grimório de Yuno em troca de Lily, porque sem ele é inútil como um cavaleiro mágico. Yuno recusa e se abaixa no momento em que Klaus lança uma lança rotativa violenta em direção a Abra. Klaus conta a Yuno que tudo isso foi armado por Salim, porque Yuno o venceu nas provas, e por isso ele não se tornou um cavaleiro mágico. Yuno agradece a Klaus e Mimosa pela ajuda. Klaus decide levar os bandidos para a capital, mas se pergunta para onde foi o último. Acontece que Julius Nova Crono capturou o último e se disfarçou. Irmã Lily é devolvida a Hague. Klaus, Mimosa e Yuno retornam à base da Golden Dawn, onde William Vengeance diz a eles que eles ganharam uma estrela do Rei Mágico. Klaus está feliz por eles terem conseguido uma estrela, mas diz a Yuno para nunca mais sair sozinho. Yuno diz tudo bem. Enquanto isso, na base do Touro Negro, Asta fica sabendo da Golden Dawn, a estrela de 39. Asta promete alcançá-los. O Rei Mago é alertado sobre uma anomalia e diz que quer que eles trabalhem nisso.
Bom, esse vídeo foi o recap completo do primeiro arco de Black Clover. O anime tem exato 11 arcos, e eu pretendo trazer todos os arcos de Black Clover resumido aqui no canal. Fico feliz que você chegou até aqui. Deixa um like e se inscreve no canal para nós conseguir ser o maior canal de recap de todos. Obrigado e até a próxima!